Lei 9.784 de 1999, que é do processo administrativo. Essa lei estabelece normas básicas sobre o processo da administração no âmbito administrativo, no âmbito da administração federal direta e indireta, visando em especial a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. Os preceitos dessa lei também se aplicam aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, quando no desempenho da função administrativa. Para os fins dessa lei, consideram-se órgão a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Entidade é a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. E a autoridade é o servidor ou agente público dotado de poder de decisão. A personalidade jurídica é a capacidade legal atribuída a uma entidade, seja uma pessoa física, um ser humano ou uma pessoa jurídica como empresas, associações, fundações, para adquirir direitos e contrair obrigações. Essa capacidade permite que a entidade seja considerada sujeita de direitos e deveres no âmbito do direito, podendo, por exemplo, celebrar contratos, ser parte em processos judiciais, possuir bens e exercer atividade econômica ou sociais. Exemplos de sociedades jurídicas com personalidade: ONGs, associação de moradores, sociedades cooperativas como cooperativa de crédito, igrejas e universidades. A administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, da finalidade, que os fins ela tem objetivos de fins, da motivação, ela possui motivações, da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade, da ampla defesa, do contraditório, da segurança jurídica, do interesse público e eficiência. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de atuação conforme a lei e o direito. Atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei. Objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal dos agentes ou autoridades. Atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição. Adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções, em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão. Observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados. Adoção de formas simples, suficientes para proporcionar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. Garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio.
Proibição de cobrança de despesas processuais ressalvadas as previstas em lei. Impulsão de ofício no processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados. Então, não tem despesas processuais e o processo administrativo tramita sem atuação dos interessados. Interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Dos direitos dos administrados. O administrado tem os seguintes direitos perante a administração sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados: ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações; ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha condições de interessado ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas; formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente; fazer-se assistir facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória a representação por força de lei. Dos deveres do administrado. São deveres do administrado perante a administração sem prejuízo de outros previstos em ato normativo, expor os fatos conforme a verdade, proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé, não agir de modo temerário e prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. Ok, a palavra administrados são todas as pessoas físicas ou jurídicas que interagem com a administração pública. Isso inclui cidadãos, empresas, associações, fundações e qualquer outra entidade ou pessoa que esteja sob a jurisdição da administração pública, independentemente de terem ou não vínculo com o serviço público. Então, quando diz que são deveres dos administrados perante a administração, expor os fatos conforme a verdade, proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé, tudo isso no processo administrativo diz respeito a quem se relaciona à administração pública. Do início do processo. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido de interessado. O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados: órgão ou autoridade administrativa a que se dirige, identificação do interessado ou de quem o represente, domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicação, formulação do pedido com exposição dos fatos e de seus fundamentos, data e assinatura do requerente ou de seu representante, é vedada a administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes. Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único requerimento, salvo preceito legal em contrário. Dos interessados. São legitimados como interessados no processo administrativo pessoas físicas ou jurídicas que
o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação. Aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direito ou interesse que possam ser afetados pela decisão a ser adotada. As organizações e associações representativas no tocante a direitos e interesses coletivos. E as pessoas ou as associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos. São capazes, para fins de processos administrativos maiores de 18 anos, ressalvada a previsão especial em ato normativo próprio. Da competência. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados quando for conveniente, em razão de circunstância de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. O disposto no caput deste artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes. Não podem ser objeto de delegação, o significado de que não podem ser objeto de delegação é que transfere a responsabilidade por determinada atividade ou serviço para outra entidade. Então, a edição de atos de caráter normativo não pode ser objeto de delegação. Não pode ser objeto de delegação. A decisão de recurso administrativo não pode ser objeto de delegação. As matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial. O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, a duração e os objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício da atribuição delegada. O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. As decisões dotadas por delegação devem mencionar explicitamente essa qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado. Será permitida, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a avocação chamar para si temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Assim, será permitida, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Então, o órgão superior pode avocar para si a competência de um órgão inferior. Quando você fala de ato de delegação, isso é possível. Os órgãos e entidades administrativas divulgarão publicamente os locais das respectivas sedes. E quando conveniente, a unidade fundacional compete em matéria de interesse especial. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial. Então, a delegação e a revogação, publicados no meio oficial.
O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado e a duração e os objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva do exercício da atribuição delegada. Os órgãos e entidades administrativas divulgarão publicamente os locais, as respectivas sedes e, quando conveniente, a unidade fundacional competente em matéria de interesse especial. Inexistindo a competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir. Dos impedimentos e da suspeição. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou a autoridade que tem interesse direto ou indireto na matéria. É impedido quem tenha participado ou venha participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o 3º grau. E é impedido caso esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave para efeitos disciplinares. Pode ser arguida, acusado. A palavra arguida é acusado e suspeição é suspeito. Pode ser arguida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com alguns interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o 3º grau. Ou seja, o artigo 20 diz que pode ser acusado de suspeito a autoridade que tenha inimizade com algum dos interessados no processo ou dos envolvidos no processo. Há a previsão dessa suspeita. O indeferimento da alegação da suspeição poderá ser objeto de recurso sem efeito suspensivo. Da forma, tempo e lugar dos atos do processo. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir. Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo. Vernáculo é particular, com a data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável. Salvo imposição legal, reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade. A autenticação de documentos exigidos em cópia poderá ser feita pelo órgão administrativo. O processo deverá ter suas páginas numeradas sequencialmente e rubricadas. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal de funcionamento da repartição, no qual tramitar o processo. Serão concluídos, depois do horário normal, os atos já iniciados cujo adiamento prejudique o curso regular do procedimento ou cause dano ao interessado ou à administração. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal de funcionamento da repartição no qual tramitar o processo.
Serão concluídos depois do horário normal os atos já iniciados, cujo adiamento prejudique o curso regular do procedimento. Ou seja, os atos do processo, eles correm em dias úteis e no horário normal de funcionamento, mas existe uma exceção que permite que eles ultrapassem o horário de funcionamento caso a adiação represente dano, prejudique o curso regular do procedimento. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de 5 dias, salvo motivo de força maior. Então, assim, todos os atos do órgão onde ocorre o processo administrativo são no prazo de 5 dias. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de 5 dias, salvo motivo de força maior. O prazo previsto nesse artigo pode ser dilatado até o dobro, mediante comprovada justificação. Os atos do processo devem realizar-se preferencialmente na sede do órgão, cientificando-se o interessado, se outro for o local de realização. Da comunicação dos atos. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para a ciência da decisão ou a efetivação de diligências. A intimação deverá conter identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa. Finalidade da intimação. Data, hora e local em que deve comparecer. Se o intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer-se representar. Informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento. Indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. A intimação observará a antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data de comparecimento. A intimação pode ser efetuada por ciência no processo por via postal, com aviso de recebimento por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial. As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade. O desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado. No prosseguimento do processo, será garantido o direito de ampla defesa ao interessado. E devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de dever, ônus, sanções ou restrições ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza de seu interesse. Então, assim, são objetos do processo tudo aquilo que contém ônus. Lembrando que a gente está falando do processo no âmbito administrativo, e no processo do âmbito administrativo cai a lei de improbidade administrativa. Então a gente está falando de um processo sério, de um processo importante, de não só um processo de falta, mas um processo inclusive com lei penal, assim.
Então, da instrução. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações probatórias. O órgão competente para a instrução fará constar dos autos os dados necessários à decisão do processo. Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se de modo menos oneroso para estes. São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos. Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão competente poderá, mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública para manifestação de terceiros antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada. A abertura de consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais a fim de que pessoas físicas ou jurídicas possam examinar os autos, fixando-se prazo para oferecimento de alegações escritas. O comparecimento à consulta pública não confere por si a condição de interessado no processo, mas confere direito de obter da administração resposta fundamentada que poderá ser comum a todas as alegações substancialmente iguais. Antes da tomada da decisão, a juízo da autoridade, diante da relevância da questão, poderá ser realizada audiência pública para debate sobre a matéria do processo. Os órgãos e entidades administrativas em matéria relevante poderá estabelecer outros meios de participação de administrados, diretamente ou por meio de organização e associações legalmente reconhecidas. Vamos lá. Os órgãos e entidades administrativas, em matéria relevante, poderão estabelecer outros meios de participação de administração diretamente ou por meio de organizações e associações legalmente reconhecidas. Então, os órgãos e entidades administrativas podem estabelecer participação. O resultado da consulta e audiência pública e de outros meios de participação de administrados deverão ser apresentados com a indicação do procedimento adotado. Quando necessária a instrução do processo, a audiência de outros órgãos ou entidades administrativas poderá ser realizada em reunião conjunta com a participação de titulares ou representantes dos órgãos competentes, lavrando-se a respectiva ata a ser juntada aos autos. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução no disposto no artigo 37 desta lei. Quando o interessado declarar que os fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá de ofício a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada de decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo. Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório da decisão. Somente poderão ser recusados, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Então, são recusadas provas que são ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Quando for necessária a prestação de informação, a apresentação de provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim.
mencionando-se data, prazo, forma e condição de atendimento. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a decisão. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo. Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada com antecedência mínima de 3 dias úteis, mencionando-se data, hora e local de realização. Quando deve ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o parecer deverá ser emitido no prazo máximo de 15 dias, salvo norma especial ou comprovada necessidade de maior prazo. Se um parecer obrigatório e vinculante deixa de ser emitido no prazo fixado, o processo não terá seguimento até a respectiva apresentação, responsabilizando quem der causa ao atraso. Se um parecer obrigatório e não vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo poderá ter prosseguimento e ser decidido com sua dispensa, sem prejuízo da responsabilidade de quem se omitiu no atendimento. Quando por disposição do ato normativo devam ser previamente obtidos laudos técnicos de órgãos administrativos e estes não cumprirem o encargo no prazo assinado, o órgão responsável pela instrução deverá solicitar laudo técnico de outro órgão dotado de qualificação e capacidade técnicas equivalentes. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de 10 dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado. Em caso de risco iminente, a administração pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado. Os interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos que integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros, protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem. O órgão da instrução que não for competente para emitir decisão final elaborará relatório indicando o pedido inicial, o conteúdo das fases do procedimento e formulará proposta de decisão objetivamente justificada, encaminhando o processo à autoridade competente. Do dever de decidir, a administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações em materiais de sua competência. Então, assim, o dever de decidir da administração. Concluída a instrução do processo administrativo, a administração tem um prazo de até 30 dias para decidir. Depois da instrução, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. Então, ele tem o prazo de 30 dias para dar a decisão e ele pode adiar por mais 30 dias. Capítulo 11A da decisão coordenada. No âmbito da administração pública federal, as decisões administrativas
que exijam a participação de 3 ou mais setores, órgãos ou entidades poderão ser tomadas mediante decisão coordenada sempre que for justificável pela relevância da matéria e houver discordância que prejudique a celeridade do processo administrativo decisório. Para os fins dessa lei, considera-se decisão coordenada em instância de natureza interinstitucional ou intersetorial, que atua de forma compartilhada com a finalidade de simplificar o processo administrativo mediante participação concomitante de todas as autoridades e agentes decisórios e de responsáveis pela instrução técnico-jurídica, observada a natureza do objeto e a compatibilidade do procedimento de sua formalização com a legislação pertinente. A decisão coordenada não exclui a responsabilidade originária de cada órgão ou autoridade envolvida. A decisão coordenada obedecerá aos princípios da legalidade, da eficiência e da transparência. Eficiência e transparência, com a utilização sempre que necessário da simplificação do procedimento e da concentração das instâncias decisórias. Não se aplica a decisão coordenada aos processos administrativos de licitação. É que quando você fala em decisão coordenada, você está falando a respeito de, no âmbito da administração pública, 3 ou mais setores, órgãos ou entidades tomam uma decisão. Então, uma decisão é coordenada com 3 ou mais setores ou órgãos. Só que na licitação não tem decisão coordenada. E relacionados ao poder sancionador, que é o poder de polícia do Estado para regular comportamentos, ou o poder de aplicar sanções, também não é coordenado. Em que sejam também para os casos em que estejam envolvidos autoridades de poderes distintos, não é coordenado. Então existem exceções à decisão coordenada. Poderão habilitar-se a participar da decisão coordenada na qualidade de ouvintes os interessados de que trata o artigo 9 dessa lei. Pessoas físicas ou jurídicas interessadas que podem ser afetados, organizações e associações representativas. A participação na reunião, que pode incluir direito à voz, será deferida por decisão irrecorrível de autoridade responsável pela convocação da decisão coordenada. Os participantes da decisão coordenada deverão ser intimados na forma do artigo 26 dessa lei. Cada órgão e entidade participante é responsável pela elaboração de documentos específicos sobre o tema atinente à respectiva competência a fim de subsidiar os trabalhos e integrar o processo da decisão coordenada. O documento previsto no caput desse artigo abordará a questão objeto da decisão coordenada e eventuais precedentes. Eventual dissenso da solução do objeto da decisão coordenada deverá ser manifestado durante as reuniões de forma fundamentada, acompanhada de propostas de solução e de alteração necessária para a resolução da questão. Não poderá ser erguida matéria estranha ao objeto da convocação. A conclusão dos trabalhos da decisão coordenada será consolidada em ata que conterá as seguintes informações: relatos sobre os itens da pauta, síntese dos fundamentos aduzidos, síntese das teses pertinentes ao objeto da convocação
e registro das orientações, das diretrizes, das soluções ou das propostas de atos governamentais relativos ao objeto da convocação. Posicionamento dos participantes para subsidiar futura atuação governamental em matéria idêntica ou similar e decisão de cada órgão ou entidade relativa à matéria sujeita à sua competência. Até a assinatura da ata poderá ser complementada a fundamentação da decisão da autoridade ou do agente a respeito da matéria de competência do órgão ou da entidade representada. A ata será publicada por extrato no Diário Oficial da União, no qual deverão constar, além do registro referido no inciso 4, em caput desse artigo, dados identificadores da decisão coordenada e o órgão e o local em que se encontra a ata em seu inteiro teor para o conhecimento dos interessados. Os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos quando neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses, imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções, decidam um processo administrativo de concurso ou seleção pública, dispensem ou declarem inexigibilidade do processo licitatório. Essas são as motivações. Motivação: decidam recurso administrativo. Motivação: decorram de reexame de ofício. Motivação: deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostos e relatórios oficiais. Motivação: importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas que, neste caso, serão parte integrante do ato. Na solução de vários assuntos da mesma natureza, poderá ser utilizado meio mecânico que produz os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados. A motivação das decisões dos órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou do termo escrito. Da desistência e outros casos de extinção do processo. O interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do pedido formulado ou ainda renunciar direitos disponíveis. Havendo vários interessados, a desistência ou a renúncia atinge somente quem a tenha formulado. A desistência ou renúncia do interessado, conforme caso, não prejudica o prosseguimento do processo, se a administração considerar que o interesse público assim o exige. O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida sua finalidade ou objeto de decisão o tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente. Da anulação, revogação e convalidação. A administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-lo por motivo de conveniência ou oportunidade respeitados os direitos adquiridos. O direito da administração de anular os atos administrativos que decorrem efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.
Considera-se exercício de direito anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiro, os atos a apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convocados pela própria administração. Do recurso administrativo e da decisão. Das decisões administrativas cabe recurso em face de razões de legalidade e de mérito. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 5 dias, a encaminhará à autoridade superior. Salvo exigência legal, a interposição de recurso administrativo independe de caução. Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria o enunciado da súmula vinculante, caberá à autoridade prolatora da decisão impugnada, se não reconsiderar, explicitar, antes de encaminhar o recurso à autoridade superior, as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso. Caso contrarie enunciado de súmula vinculante. Porque pode haver súmula vinculante a partir de uma jurisprudência dado ao processo administrativo. O recurso administrativo tramitará no máximo por 3 instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa. Tem legitimidade para interpor recurso administrativo os titulares de direito e interesse que forem parte no processo. Aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão recorrida. As organizações e associações representativas no tocante a direitos e interesses coletivos. Os cidadãos ou associações quanto a direitos ou interesses difusos. Salvo disposição legal específica, é de 10 dias o prazo para interposição de recurso administrativo contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida. Então, o prazo para interposição de recurso administrativo é de 10 dias. Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de 30 dias a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente. O prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por igual período ante justificativa explícita. O recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar convenientes. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo. Havendo justo receio do prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso. Interposto o recurso, o órgão competente para dele conhecer deverá intimar os demais interessados para que, no prazo de 5 dias úteis, apresentem alegações. Interposto o recurso, os interessados, o órgão competente dele conhecer deverá intimar os interessados, e os interessados têm prazo de 5 dias para apresentar alegações. O recurso não será conhecido quando interposto fora do prazo. O recurso não será reconhecido perante órgão incompetente
e não será reconhecido por quem não seja legitimado. Não será reconhecido após exaurida a esfera administrativa. Na hipótese do inciso 2, que é perante o órgão incompetente, será indicado ao recorrente a autoridade competente, sendo-lhe devolvido o prazo para recurso. Então existe aí uma espécie de... uma possibilidade da pessoa impor recurso mesmo que ela erre a competência. O não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal desde que não ocorrida preclusão administrativa. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar total ou parcialmente a decisão recorrida se a matéria for de sua competência. Se a aplicação do disposto nesse artigo puder decorrer gravame a situação do recorrente, este deverá ser cientificado para que formule as suas alegações antes da decisão. Se o recorrente alegar violação Se o recorrente alegar violação de enunciado da súmula vinculante, o órgão competente para decidir o recurso explicitará as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula conforme o caso. Acolhido pelo Supremo Tribunal Federal a reclamação fundada em violação de enunciado da súmula vinculante, dar-se-á ciência à autoridade prolatora e ao órgão competente para o julgamento do recurso, que deverão adequar as futuras decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena de responsabilização pessoal nas esferas civil, administrativa e penal. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos a qualquer tempo a pedido ou de ofício quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção. Dos prazos. Os prazos começam a ocorrer a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo, incluindo-se o do vencimento. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal. Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo. Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. Se no mês do vencimento não houver dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês. Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos processuais não se suspendem. As sanções a serem aplicadas por autoridade competente terão natureza pecuniária ou consistirão em obrigação de fazer ou de não fazer, assegurado sempre o direito de defesa. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta lei. Terão prioridade na tramitação em qualquer órgão ou instância os procedimentos administrativos em que figure como parte ou interessado. Pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Pessoa portadora de deficiência física ou mental, que são prioridade na tramitação, e pessoa portadora de tuberculose ativa, esclerose múltipla, neoplasia maligna, hanseníase, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget, osteite deformante, contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida ou outra doença grave com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após o início do processo. A pessoa interessada na obtenção do benefício juntado à prova da sua condição deverá requerê-lo à autoridade administrativa competente, que determinará as providências a serem cumpridas. Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria que evidencie o regime de tramitação prioritária. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Brasília, 29 de janeiro de 1999. Fernando Henrique Cardoso.